A paz do Senhor para todos novamente. Lucas capítulo 19. Evangelho de Lucas capítulo 19. Eu não vou ler o texto todo, porque nós já lemos do versículo 1 até o 10, no início do culto, na leitura introdutória. Lucas capítulo 19. Apenas o versículo 10. Todos encontraram? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tome seu assento em nome de Jesus. O tema que eu encontrei para essa mensagem é Zaqueu, um pecador que procurava e foi encontrado. Esse texto que nós lemos em Lucas capítulo 19, versículo 1 até o 10, ele fala de superação, ele fala de salvação e ele também fala de transformação. Se nós olharmos no capítulo anterior, no capítulo 18, Jesus, ele restaura a visão de um mendigo cego. Agora, já no capítulo 19, ao qual nós acabamos de ler, Jesus resgata um homem chamado Zaqueu, que estava perdido em suas riquezas. Esses relatos, irmãos, referem a fatos ocorridos em Jericó. Jesus estava passando pela última vez por aquela cidade, pelo fato dele estar indo para a cruz, porque naquela mesma semana Jesus seria crucificado e depois seria morto. O nome de Zaqueu significa o justo, mas esse supervisor de coletores de impostos não fazia jus, ao seu nome. Um publicano, irmãos, era um cobrador de impostos que tinha a autorização para cobrar e repassar o dinheiro para os cofres de Roma. Além do mais, os publicanos, eles tinham a fama de recolher mais impostos do que era devido. Quanto maior sua arrecadação, maior a sua renda, maior a renda que eles tinham. Entre o capítulo 18 e o capítulo 19, aqui nesses textos, existe um contraste. Que contraste? No capítulo 18, Jesus cura e salva o mendigo. Já no capítulo 19, ele restaura um homem rico que era pecador. Primeira verdade que eu encontro no texto é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele salva o rico, mas também salva o pobre. Ele salva o policial, mas também salva o criminoso. Salva o negro, mas também salva o branco. Não importa a religião, não importa a posição, o cargo político, a cor da pele, quantos carros você tem, o dinheiro que você tem, todos necessitam da graça salvífica de Deus. Todos, independente do segmento que você segue, todos necessitam de salvação, todos necessitam da graça salvífica de Deus. E existem algumas coisas que Zaqueu teve que superar para ir ao encontro de Jesus. Primeiro, Zaqueu teve que superar a rejeição por causa de sua profissão. Por quê? Ele era um supervisor de coletores de impostos. E os coletores de impostos, eles eram odiados pelo povo. Então Zaqueu, primeiramente, ele teve que superar a rejeição por causa de sua
posição. Segundo, Zaqueu teve que superar e romper com seus status e condições econômicas. Não há nenhum problema, irmãos, quero frisar isso daqui, não há nenhum problema de você possuir riquezas. Não há nenhum problema. O problema de tudo é você permitir que as riquezas te possuam. Você pode ter dinheiro no bolso, você pode ter dinheiro numa conta bancária. O problema é o dinheiro estar no teu coração. Aí se torna um problema. É você guardá-lo no seu coração. O problema não é ter o controle sobre o dinheiro, mas sim ser escravizado por ele. Terceira coisa que Zaqueu precisou superar para ir ao encontro de Jesus. Zaqueu teve que superar a multidão. E eu já disse isso aqui na congregação. Nem sempre a multidão ela vai facilitar o nosso caminho de chegar até Jesus. Nem sempre. A Bíblia relata várias passagens de pessoas que teve que romper a multidão. A mulher do fluxo de sangue, para alcançar cura, teve que romper a multidão. O cego Bartimeu, para voltar a enxergar, ele teve que romper a multidão. E Zaqueu também, aqui nessa passagem, teve que romper a multidão para alcançar a salvação. Talvez a multidão que você precisa romper nessa noite é algum segmento que talvez alguém da sua família, talvez os seus pais, seu avô, seguiu até hoje, e você pensa, só porque eles seguiram eu tenho que seguir também. Não, porque a salvação está em Jesus. Só Ele pode dar salvação para a tua vida. Você sabe qual a multidão que você precisa romper nessa noite? Talvez a multidão que você precisa romper aqui nessa noite é alguma amizade no trabalho ou no dia a dia. Talvez a multidão que você precisa romper nessa noite é algum tipo de prática pecaminosa, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que Jesus ele pode te transformar, que Jesus ele pode te libertar de qualquer prática que você esteja fazendo e que você acha que não vai ter condição de segui-lo. Jesus ele pode te transformar, Jesus ele pode te libertar hoje aqui. Quarta coisa que Zaqueu precisou romper, Zaqueu precisou romper e superar a sua limitação, porque o texto sagrado diz que Zaqueu era de baixa estatura, né? Agora, raciocina comigo, se Zaqueu fosse de alta estatura, aonde que Zaqueu estaria? No meio da multidão, porque ele não precisaria subir em uma árvore para ver Jesus, ele estaria juntamente no meio da multidão. Mas Zaqueu ali usou a sua limitação para ir ao encontro de Jesus. Então você vê que ele não colocou nenhuma barreira para se chegar até Jesus. Meu irmão, eu não sei a barreira que se encontra na tua vida hoje, mas não deixe essa barreira te impedir de ir ao encontro de Jesus. Zaqueu usou aquela árvore para superar a sua limitação. Quinta lição, Zaqueu teve que superar o seu orgulho para ir ao encontro de Jesus. Por que o orgulho? Porque naquela época, irmãos, no Oriente Médio, era vergonhoso uma pessoa que tinha status, uma pessoa que tinha poder, uma pessoa que tinha uma posição elevada, correr na rua. Era vergonhoso, subir em uma árvore. Então Zaqueu ele teve que superar o seu orgulho, por causa da posição dos seus status, fama, dinheiro. Então ele superou também o orgulho. Zaqueu só conseguiu ver Jesus porque primeiro abriu mão dos seus status, sua posição elevada e da sua autossuficiência. Irmãos, pessoas que se acham autossuficientes jamais conseguirão ter um encontro com Jesus. Dificilmente. Zaqueu era um homem pobre. Depois que teve um encontro com Jesus, se tornou rico. Porque ele achava que ter fama, status,
posição elevada, ele achava que ele tinha tudo, ele achava que ele era rico, mas não, pelo contrário, Zaqueu era um pobre pecador que necessitava de salvação. Zaqueu ficou rico depois que conheceu Jesus. Por quê? Muitas pessoas por aí afora tiram sua vida, têm dinheiro, se suicidam, ou seja, são pessoas pobres, são pessoas que a alma está precisando de salvação, a alma está gemendo, e o dinheiro não pode comprar salvação. Mas Zaqueu, depois que teve o encontro com Jesus, aí ele conheceu a verdadeira riqueza, que é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é a verdadeira riqueza. Em outrora, diácono Maurílio, nós éramos pobres. Depois que conhecemos Jesus, nos tornamos ricos. Ricos. A maior alegria, irmãos, não é ter dinheiro. Dinheiro é bom, eu sim, traz conforto. Mas a maior alegria é ter Jesus no coração. Isso que é a maior alegria. Zaqueu era um homem que procurava, mas foi encontrado por Jesus. Aí o versículo 5 diz assim, no versículo 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, ou ir até a sua casa. O interessante é que, nesse texto, Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus, mas chegando lá foi Jesus que viu ele primeiro. Antes de você chegar até aqui, Jesus já tinha te visto, rapaz. Antes de você orar, Jesus já sabia, já conhecia as tuas orações, rapaz. Porque antes de você passar por um problema ruim, um problema difícil na sua vida, Jesus, ele já te vê primeiro, rapaz. Então aqui no versículo 5, primeira ação de Jesus, ele disse: Zaqueu. É interessante que ele já conhecia o nome de Zaqueu, já conhecia o nome dele. Jesus o chamou pelo nome. Ele diz: Zaqueu. O que eu aprendo nesse texto? E eu quero que você aprenda. Deus, ele sabe o nosso nome, ele conhece o nosso endereço, a casa onde nós moramos, ele sabe o que você está passando ou necessitando. Ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso exterior. O nosso nome está gravado na palma de suas mãos. Então Jesus, ele te conhece, ele sabe o seu nome, conhece o seu endereço, onde você mora, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você está necessitando. O seu nome está gravado na palma de suas mãos. Então ele disse: Zaqueu. Jesus, ele te conhece, irmãos. Jesus, ele nos conhece. Segunda ação de Jesus, ele disse: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Ele não disse para Zaqueu descer devagar. Ele não disse para Zaqueu: olha, desce devagar, senão você vai cair dessa árvore. Não, ele disse: Zaqueu, desce depressa. O que eu aprendo nessa noite é o seguinte: Jesus tem pressa em te salvar. Jesus, ele tem pressa em te usar. Jesus, ele tem pressa em fazer a obra por completo na tua vida. Não espere o amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Então Jesus, ele tem pressa em te salvar. Ele disse: Zaqueu, desce depressa. Ele tem pressa em fazer a obra na tua vida. Terceira ação de Jesus, ele disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus, ele não disse: amanhã me convém pousar na tua casa, depois da manhã me convém ir à tua casa, semana que vem me convém ir à tua casa, mês que vem me convém ir na tua casa, ano que vem me convém ir na tua casa. Jesus, ele disse: Zaqueu, hoje me convém ir em tua casa. É hoje, não é amanhã. Isso nos ensina o quê? Nos ensina que a salvação é algo urgente em nossas vidas. Não tem como esperar. Não dá para esperar para amanhã. E uma coisa que eu aprendo também nesse texto: atitudes certas
devem ser tomadas logo, rapidamente. Não tem como esperar. Porque se você olhar, se você pensar aí na sua mente, nós dormimos, né? Deitamos de ontem para hoje. E quantas pessoas não acordaram hoje? Quantas pessoas faleceram? Hoje mesmo, uma amiga minha postou a foto lá do tio dela que faleceu. Na mente dele, ele iria deitar, no outro dia, iria acordar. Ninguém sabe o dia da manhã. Então a salvação é algo urgente. E como nós estamos diante de Jesus? Como está a sua alma? Como está a nossa alma se nós descermos hoje para o sepulcro? Como está? Só você sabe como é que você está diante de Deus. A salvação é algo urgente. Por que a salvação é algo urgente? Porque a volta de Jesus é iminente. A palavra iminente significa a qualquer momento, ou seja, a qualquer momento Ele vai arrebatar a tua igreja para nos levar para as mansões celestiais. Então, a volta de Jesus é iminente a qualquer momento. Exemplo, chega a Defesa Civil e diz assim: olha, vocês têm que evacuar esse prédio, porque a qualquer momento ele pode cair. Aí algum curioso pergunta: mas que dia? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, não tem como prever. A qualquer momento esse prédio vai cair e vocês precisam evacuar esse prédio. Então a volta de Jesus vai ser a qualquer momento, não tem como prever. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A qualquer momento a trombeta soará e nós seremos arrebatados para as nuvens, para estarmos juntamente com Ele lá no céu. Então a volta de Jesus é a qualquer momento, não tem como prever. Quarta ação de Jesus. Jesus, ele disse que hoje me convém pousar na sua casa. Na cultura do Oriente Médio, a pessoa que convidava o convidado de ir até a casa, mas aqui, nesse caso de Zaqueu, foi diferente. Foi Jesus que auto se convidou para ir até a casa de Zaqueu, porque Jesus, ele sabia que Zaqueu necessitava de salvação. Irmão, Zaqueu, ele era odiado, Zaqueu, ele tinha má reputação, mas mesmo assim, Jesus foi à casa dele. Mesmo assim, Jesus quis ir até a casa dele. Talvez eu e você, nós pensaríamos duas vezes: entrar na casa desse sujeito aí, já roubou, já matou, é um criminoso, já fez várias coisas erradas. Talvez eu e você pensaríamos duas vezes, mas Jesus não pensou duas vezes. Ele foi até a casa de Zaqueu. Eu aprendo uma grande lição. Eu aprendo que independentemente do que você fez até hoje, até chegar aqui na igreja, se você se arrepender dos seus pecados, Deus entra na sua casa, muda a sua vida, mexe com as escrituras e reescreve uma nova história na sua vida. Deus é poderoso para fazer isso, reescrever uma nova história na sua vida, como escreveu na vida de Zaqueu. Os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento, e o diabo não vai ter poder para jogar na nossa cara novamente. Então, Jesus, ele faz isso. Jesus, ele nos lava, nos purifica com o teu sangue precioso. E Jesus, ele quer fazer isso na sua vida hoje. Aí o versículo 6 diz assim: e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Zaqueu subiu em uma árvore de um jeito, mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele não permaneceu da mesma forma, ele não permaneceu da mesma maneira. Por quê? Porque evangelho é transformação, evangelho é poder de Deus.
aquele que roubava, não rouba mais, aquele que traficava, não trafica mais, aquele que adulterava, não adultera mais, aquele que mentia, não mente mais, porque evangelho é transformação, é poder de Deus na vida do homem pecador. E aqui o versículo, a Bíblia diz no versículo 7 e 8, e eu termino: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara Jesus para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8: e levantando-se Zaqueu, disse a Jesus: Senhor, se eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Olha o que Zaqueu disse. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que eu aprendo com essa atitude de Zaqueu? Quer ver se realmente alguém mudou? Alguém se converteu verdadeiramente? Alguém que foi transformado verdadeiramente pelo poder do Evangelho? Veja como ele trata os menos favorecidos. Aí você vai ver se essa pessoa mudou. A atitude de Zaqueu mostra uma verdadeira transformação aqui. E outra coisa também que eu quero te ensinar nesse texto. Uma das evidências de um salvo é reparar os danos do passado. Zaqueu, ele disse: se acaso eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O verdadeiro salvo, ele deseja no seu coração de reparar os danos do passado. Ou seja, não é porque a pessoa se converteu que ele vai ficar devendo a boca de fumo, não. Ele tem que ir lá, chegar na boca de fumo: sou crente agora, aceitei Jesus, mudei de vida, Jesus me salvou, eu estou vindo aqui reparar os danos do passado, eu estou vindo aqui acertar o que eu comprei de vocês, mas agora sou crente. E aproveita, vai lá e evangeliza para eles também. Então, Zaqueu, ele queria reparar os danos do passado. Então, se você se converteu verdadeiramente, se você não conversa com um vizinho, não conversa com um parente, você tem que reparar os danos do passado, pedir perdão, pedir desculpas e se reconciliar. Zaqueu queria reparar os danos do passado. Falei: se eu defraudei, eu quero reparar isso, vou devolver o que eu roubei, e 4 vezes mais ainda, para não ficar devendo ninguém, para ninguém falar de mim. Então, nós temos que reparar os danos do passado. Outra evidência de um salvo: ele tem mão aberta, ele é um abençoador da obra de Deus. Ou seja, Zaqueu, depois que ele se converteu, abriu a mão. Antes ele roubava, agora não, agora eu vou restituir. Antes eu pegava do povo, roubava do povo, agora não, agora eu virei mão aberta, me converti a Jesus, virei mão aberta. Ou seja, ele vira um abençoador da obra de Deus. Zaqueu estava dizendo ali: o dinheiro não tem mais controle sobre a minha vida. O dinheiro bom é no bolso, mas não no coração. Ou seja, ele estava mostrando que o dinheiro não era mais o senhor dele. Então, uma das evidências de um verdadeiro salvo, ele começa a ser mão aberta, ele começa a ser um abençoador. Ele vê uma pessoa que está necessitada ali, ele vai lá e abençoa a pessoa. Entendeu? Então, isso daqui também é uma das evidências de um abençoador. Versículo 9 e 10 diz: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aleluia. Quando ele decidiu
restituir. Jesus deve pensar, mudou de vida esse homem. Então Jesus, hoje veio salvação para essa casa. Hoje, irmãos, entenda uma coisa aqui nessa noite: se a riqueza, os bens de Zaqueu fosse suficiente na vida dele, ele nunca teria procurado Jesus. Isso nos mostra que todos os bens deste mundo não preenchem o coração vazio do homem. O que preenche o coração vazio do homem não é dinheiro, não é fama, não é status, não é posição elevada, mas sim a necessidade de ter um encontro com Jesus Cristo. Isso sim é a verdadeira riqueza. Se a riqueza e os bens de Zaqueu fosse suficiente na vida dele, ele nunca teria procurado Jesus. Só Jesus ele pode preencher o vazio que está no nosso coração. Nada nesse mundo preenche, só Jesus Cristo preenche. Meu filho, você pode sair por aí afora, procurar mergulhar suas mágoas em várias coisas, vários prazeres mundanos, mas nada disso, isso tudo vai ser momentâneo. Mas a alegria que o Senhor nos proporciona em nossas vidas é plena e é eterna e não é passageira. Só Jesus. Irmãos, aí o capítulo 19, versículo 1, a Bíblia diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Era a última vez que Jesus estava passando em Jericó, não ia passar mais, porque ele estava indo para a cruz, ele seria crucificado, ele seria morto. Então Zaqueu não perdeu a oportunidade. Ou seja, Zaqueu pensou: se eu perder essa oportunidade aqui, talvez eu não vou ter outra, então eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que ir ao encontro de Jesus. Hoje é o dia de levar Jesus para a sua casa. Faça como Zaqueu, não perdeu a oportunidade, ele decidiu ir ao encontro de Jesus.